esvazia-se do problema, esvazia-se das lutas, agora tenha espaço só para Ele, só para Ele. Marcos 10, vamos começar a ler a partir do versículo 46. Os que não têm Bíblia, encosta, aqui é dividir, aleluia. O pouco chega para todos, repartir. Os obreiros, eles são tão amorosos, que eles conseguem repartir a sua Bíblia e ajudar o nosso querido irmão para conhecer verdadeiramente aquele que é a palavra. Podemos ler? Glória a Deus. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Depois foram para Jericó e, saindo, ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Fala comigo, mendigando. Não é para mim. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós há pouco profetizamos um aos outros de que você é algo precioso, de que você é pérola de Cristo. Não se corroa, não se sinta desprezado, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus nos ama, Deus te ama. E fomos na palavra, encontramos algo semelhante ao que nós profetizamos agora pela vida do nosso irmão. Encontramos um homem mendigo, mas ele não aceitou ser mendigo. Alguém nesta manhã não aceita também que vive sobre o problema? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mendigo não aceitou. Apesar do que ele vivia, ele não tinha problema, ele era o problema. Ele era cego, ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele não via, mas ouvia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter um problema, mas acredito que tens algo em ti que não é problema. Talvez o que você tem que não é problema pode ser pequenininho, como o grão de mostarda. E o problema é grande. Mas olha naquela coisa pequenina que Deus pode multiplicar para suprir os teus problemas. E este cego olhou nesta dimensão. Este cego teve um pensamento positivo. Nunca permitiu nem dominou que o facto de não estar a ver que tudo pudesse acabar na vida dele. Eu imagino nas minhas palavras que ele estava a dizer: eu só não vejo, mas eu estou a ouvir. Eu só não vejo, mas eu consigo pensar. Aleluia. E ele ouvia e refletia o que ele ouvia. Ele ouvia multidões andar com um homem que pode. Ele não via, mas ele ouvia dizer. Ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar que Jesus é o Messias.
Ele ouvia falar que Jesus cura. Ele ouvia falar que Jesus liberta. Você hoje não está a ver, mas você está a ouvir. Não, você está a entender? Aquele homem também não viu, mas ouviu. Como nós não estamos a ver Jesus, mas nós temos, a diferença é que nós temos olhos, estamos a ver uns aos outros, mas nós não estamos a ver Jesus, mas nós estamos a ouvir que Jesus é o Messias, o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele também ouviu isso, mas não viu. Na altura Jesus estava ali, mas ele não viu porque não tinha olhos. Mas o facto dele não ter olho, ele não parou de clamar a Deus. O barulho dele foi maior do que as pessoas que tinham olho para ver. Aleluia! Aleluia! Alguém pode fazer barulho nesta manhã? Glória a Deus. Isto aí, esse teu barulho está a dizer, apesar de eu não ver, mas eu acredito. E eu acredito naquilo que eu não vejo. Aleluia. E isso aí é uma arma, é um confronto para o inimigo. E o barulho dele foi tão grande, igreja, o barulho dele foi tão enorme, que as pessoas que estavam à volta dele, que são os discípulos de Deus, as pessoas, a multidão, lhe mandavam calar a boca. Não tinham misericórdia. Não se compadeciam de um que precisava de cura, que sabia que estavam à volta de um homem omnipotente, omnipresente, omnisciente, um curador. As pessoas que estavam ali não se compadeceram de quem não estava a ver para que Jesus pudesse fazer milagre naquele momento. Mas o que aquelas pessoas fizeram? Aquelas pessoas mandaram-lhe calar. Você está a fazer barulho, cala a boca. Quantos de nós, quando você quer levantar a tua voz, só porque você não tem nada, te mandam calar a boca? Só porque você não tem, te manda calar a boca. Verdade ou mentira? Quantos de nós na família são a cabeça, mas só porque você não trabalha, você deixa de ser cabeça? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Então está aqui na Bíblia também dizer, o facto da família não te considerar, não deixa de quê? De adorar o teu Deus. Não deixa de clamar, não deixa de orar. Ele não deixou de orar, ele não deixou de clamar, ele começou a clamar. E a Bíblia diz assim, os discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou? Quem pecou? Quem pecou por ele ser cego? Quem pecou? É os pais ou ele? E Jesus respondeu, nem os pais, nem ele pecou, mas isso está a acontecer para que o nome de Deus fosse glorificado. Quer dizer que nem sempre que você está a sofrer é porque teu pai pecou ou porque você pecou. Às vezes você está passando por tribulação, mas está fora do pecado, você não pecou, mas é para que através de você o milagre de Deus vai acontecer e o nome de Deus será glorificado e exaltado. Aleluia. Simplesmente você está a sofrer, passando numa provação, você está sofrendo, passando, você é um canal de Deus. Deus está a mostrar o poder dele através de ti. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. A palavra está a dizer que Deus está a te fazer de um instrumento, mostrar que ele é um Deus todo-poderoso. Onde não tem vida, ele pode chegar, soprar e dar vida. Alguém está a entender? E para isso acontecer e nós conhecermos o Deus todo-poderoso, ele pode mexer a cada um de nós para manifestar o poder dele. Por isso é que quando você está a orar, não procura saber quem está a te fazer mal. Procura Jesus a solução do problema. Aleluia. Pode bater mesmo a palma. Por isso é que nós não procuramos, enquanto você está a procurar quem está a me fazer mal. Mas esse mal está a sair de onde você está a perder tempo. Recorra a Deus. Uau! Como aquele cego, Jesus, filho de Davi. Olha a expressão, Jesus, filho de Davi,
aquilo simbolizava ou significava que ele conhece Deus. Ele sabe de onde veio Jesus, a genealogia de Jesus. A igreja está entendendo? Amém. Por isso não é qualquer pessoa. Ele sabia a referência como ele se chegou a Jesus. Jesus, filho de David, é uma grande honra. Ele foi na genealogia, começou no princípio. Eu conheço, em outras palavras, ele estava a dizer: eu te conheço, eu sei de onde vieste, tu és verdadeiro, o Salvador, o Redentor, que pode todas as coisas. Ninguém consegue, ninguém impede a tua grandeza. Não existe outro maior que tu. Oh, aleluia! Quando você ora a Deus, tens que chegar numa dimensão de tocar no coração de Deus. Alguém está entendendo? Amém. Aquele cego tocou no coração de Jesus. Tocou, falou com palavras verdadeiras, porque é a palavra que liberta. Jesus é libertador, Jesus é a verdade, e a verdade que veio na boca daquele homem conectou, chegou, tocou, houve retorno, o cego começou a olhar. E muita gente que tinha um olho estavam aí presente, não conseguiram tocar em Jesus. Não receberam milagre porque não tocaram Jesus. Como é que você está a orar? Como é a tua oração? Como está se direcionada a sua oração? É por isso que a igreja MEV está a fazer um trabalho de oração e jejum. Rasgai os vossos corações e não as vossas. Rasgando os corações, mexe com o coração de Deus. Rasgando o coração, vai na essência. Rasgando o coração, lhe leva quem está no teu coração diretamente para aquele que representou o Espírito dele dentro de ti. E não tem como o milagre não acontecer. Não tem como a resposta não chegar. Não tem como o cego não ouvir. Não tem como o morto não ressuscitar. Pastora, eu morrendo vou ressuscitar? Não, pode não ressuscitar, mas se o Senhor quiser que você ressuscita, vai ressuscitar. Amém. Porque tudo que está mal na nossa vida, que não funciona, é morte. É morte. Tudo que não está a andar está morto. O que não anda está paralisado. Está estragado, é inoperável para andar. Quando ela se movimenta, está a andar, é porque está em ação. Rasgai os vossos corações e não as vossas, para que tudo que tu orares tenha resultado da parte de Deus. Para que tudo que nós falarmos tenha resposta da parte de Deus. Aquele homem não se preocupou com a cegueira. Não se preocupa com a tua condição. Se preocupa em Jesus te tocar, porque tudo vai mudar. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, quando tocou, apenas só tocou na orla, naquela multidão toda, ela nem conseguia chegar nas pessoas, porque as pessoas não permitiam, porque naquela altura ela era impura. Mas a Bíblia, ela disse: apenas se eu tocar de coração para... É profeticamente. Você pode tocar na orla de Deus profeticamente. Não espera que os teus olhos vejam Jesus para você tocar. Você pode tocar no Espírito. Se o teu Espírito estiver conectado com Deus, a tua palavra chega rapidamente a Deus e a resposta vai chegar em nome de Jesus. E este homem também fez a mesma coisa. A Bíblia diz que ele clamou, suplicou, e as pessoas estavam a abafar. As pessoas estavam a lhe paralisar. Cuidado. Faz o que o teu coração está a mandar. Faça o que o teu coração está. Se o teu coração está dentro do princípio da palavra de Deus, ora mesmo. Ora mesmo. Porque há alguém que vai te dizer: não ora, por que toda hora orar? Descansa ainda, toda hora na igreja. Aquele cego, se ouvisse a boca da multidão dizer assim: cala a boca, você está fazendo barulho. Para os homens era barulho, mas ele sabia o que ele estava falando não é barulho. Ele sabia que ele que estava a falar com Deus.
A linguagem para Deus é barulho para aqueles que não estão conectados a Deus. Aleluia. E ele sabia, uau, agora estou a entender. Eu estou a entender. Eu estou em volta das pessoas, estão a falar que é barulho. É porque eu estou próximo de Deus. Eu não vou calar. Eu vou continuar a clamar. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. As outras pessoas que tinham olho não clamavam por Jesus, filho de Davi. Eles só queriam milagre. Eles só queriam ver milagre. Ele estava chamando Jesus, filho de Davi. Jesus, filho. Jesus, filho. O grito dele era único. Quando você grita, procura ter um grito diferente. Aleluia. Jesus ouviu o grito diferente. Jesus ouviu o clamor diferente. Jesus ouviu a oração diferente. Todos estavam a fazer barulho, todos estavam a falar, mas ele estava a fazer diferente. Jesus, filho de... Jesus, filho de... Jesus, filho de... Uau! Ele não disse me cura, ele só disse ela tem que me ouvir. Jesus, filho de... Jesus, filho de... Jesus, filho de... Jesus ouviu e disse: tragam os invejosos, os que estavam a impedir, é que foram lhe buscar. Quem vai te buscar? Eu que estava a te impedir. Não, você não está a entender. Quem vai te buscar dizer, o Senhor está a te chamar. Eu que estava a te impedir. Que a tua oração está a fazer barulho. O teu clamor está a fazer barulho. Foram eles que foram buscar quem? Não sei se você está entendendo. Foram eles que foram buscar o cego. Eles que adiantaram, que falaram, Jesus, foram mesmo Rabi, foram lá perguntar, mas Jesus, esse aqui está cego, esse aqui não vê, é o pai que pegou, é o pai que pecou, e prestam bem atenção. Jesus disse, nem o pai dele, nem a mãe dele, eu estou lhe usar, aleluia, para que o meu nome seja glorificado. E quando Jesus falou para ele, o que é que tu queres? E ele disse, eu quero olhar, eu quero ver. Jesus usou profeticamente aquilo que é milagre. Jesus cuspiu no chão, pegou no lodo, colocou nos olhos dele e disse, levanta. Ei, alguém está a entender? Quando Deus te levanta, a situação muda. Quando Deus te levanta, a história muda. Quando Deus te levanta, você já não cai. Aleluia. E quando ele se levantou, todo mundo ficou indignado. Todo mundo ficou sem saber o que está a se passar. Os grandes fariseus que se chamam de Deus, que se chamam grandes, conhecendo a palavra, não entenderam. Sabe o que eles fizeram? Eles procuraram os pais do cego e disseram no cego, o teu filho já via. O teu filho já? Eles estavam incutir nos pais do cego para mudar a história, para dizer o que eles estavam a dizer, para eles dizer que o nosso filho já via. Ei! Os pais do cego eram sábios, temente a Deus, e disse, não sei, o nosso filho é suficientemente grande e sábio para vos responder. Quando alguém vem te provocar, responde com sabedoria. Aleluia! Aleluia! Os pais do cego sabiam o que eles queriam. Eles queriam degrenir Jesus. Eles não queriam que o povo soubesse que Jesus operou milagre. Porque se o povo entendesse, seria vergonha, derrota para eles, para os fariseus. Então manipularam, entraram na cabeça dos pais do cego e disse, o teu filho via, você não está vendo, o teu filho via. Mas os pais são sábios, responderam com? Fala no teu irmão, responde com? Fala no teu irmão, seja sábio. Nas adversidades, nas provocações, seja sábio e vencerá.
Os pais do cego responderam com sabedoria. Disseram: o nosso filho é suficientemente adulto. Por quê? Porque eles sabiam que o filho é sábio. Eles sabiam que o filho havia de responder. E quando chegaram no filho, perguntaram, o filho disse: não, Jesus me curou. Ele não teve medo diante da força dos fariseus. Ele não teve vergonha. Ele entrou na peleja como quem diz: eu vou defender Jesus até a última força. Eu vou defender Jesus porque eu sei que Jesus me curou. Eu sei que Jesus me deu vista. Eu sei que eu nunca via. Vocês sempre estavam comigo. Vocês andavam comigo e vocês viram que eu não via. Vocês nunca se interessaram de mim. Hoje que eu estou a ver, vocês querem me dizer que este homem não me curou? Não, eu antes não lhe via. Agora estou a lhe ver porque ele me abriu os olhos. Ele me curou, aleluia! O que a pastora quer dizer com isso? Até a data de hoje, existe muito de nós que ainda temos vergonha de Jesus. Muito de nós temos vergonha de Jesus. Nós demos ênfase ao mundo, à sociedade, e não no poder e na manifestação de Deus. Nós adoramos Deus no esconderijo. Nós adoramos Deus, falamos de Deus opera, Deus salva, mas não temos a capacidade de sair para fora, levantar as nossas vozes e dizer: Jesus, filho de David, o único Salvador que eu conheço, o único poderoso que eu conheço, que me tirou da lama, que me salvou, que me deu emprego, que me deu saúde. Nós não temos essa capacidade. E a Bíblia diz que os fariseus queriam incutir no cego. O cego disse: não. Quando eu não via, vocês não me calaram a boca. Quando eu não via, vocês não conseguiram me impedir. Vocês me disseram que eu estou a fazer barulho, eu continuei a fazer barulho. Agora que eu estou a ver, que eu vi Jesus, conheci Jesus, eu vou levantar a minha voz. Jesus me curou, Jesus me deu vista, Jesus me tirou a cegueira. Aleluia! É verdadeiro. Jesus é verdadeiro. E como verdadeiro, nós devemos testemunhar. Nós devemos testemunhá-lo. Sabe por que a igreja já está fraca? Porque nós queremos o abençoador e não queremos. Nós queremos a bênção e não queremos o abençoador. Nós estamos mais interessados em conhecer as bênçãos dele e não conhecer o abençoador. Mas aquele cego, ele estava mais interessado a conhecer o abençoador, Jesus. Quando você cria intimidade com Jesus, você não se desconecta. Quando você cria intimidade com Jesus, você não dá intervalo. Quando você cria intimidade com Jesus, você não se afasta, porque você sabe que sem Ele você não é ninguém. Amém. Muita gente de nós, acredito que muitos pastores e eu também, recebo telefonemas de muita gente para lhes orar. Eu falei: vai na igreja, porque eu não sou Jesus. Se eu estou a buscar Jesus na igreja, vamos todos buscar Jesus aonde? Eu tenho que levar o nome de Jesus, porque a igreja nasceu por Jesus, porque é na igreja que tem poder, o Espírito Santo está dentro da igreja e nós estamos para lhe adorar e recebemos a bênção na casa do... Eu não sou milagroso, eu não sou Jesus, eu venho a ter com Jesus. Nós devemos estar em casa de Jesus. Aleluia, aleluia. Significa identidade. O crente tem que ter identidade. O crente tem que ter postura. Quem você adora, lhe adora bem. Quem você lhe adora, aceita ser envergonhado por ele, porque ele é o dono da sua vida. Ele é o teu abençoador. O mundo não abençoa. O mundo anda atrás de ti para tirar, para te usurpar. Aprende. Enquanto você não tiver, Jesus está contigo. Quando você está no poço, Jesus está lá, está a te carinhar, está a dizer: vem, eu te amo, eu sou teu, tu és meu, não te esqueci. Ele está a te lavar, Ele está a te purificar, Ele está a te santificar, Ele está a te tirar da lama, da sujeira, Ele está a te santificar. E amanhã você está no auge, anda com Jesus.
Anda com Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus não é mau. Jesus nunca vai te tirar a tua bênção que te deu. Mas Satanás vai entrar, vai roubar se Jesus não estiver lá. Se Jesus não estiver lá, Satanás entra, rouba. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e... Então ele vai invadir, ele vai roubar e ele vai te destruir o que Deus te deu para você usufruir. Aquele homem sentiu a dor de ser cego. Ele conheceu a humilhação. Ele sabia o que não ver. E ele disse: nunca vou deixar Jesus. Nunca vou deixar Jesus. Se levantam contra mim, podem me insinuar, porque eles queriam vantagem através daquele homem. Se aquele homem dissesse que Jesus não lhe curou, eles continuavam a estar no auge. Porque eles não queriam que alguém fosse superior a eles. Eles não queriam que alguém conhecesse mais do que eles. Não é assim? Não é assim que acontece? O mundo não é assim que acontece, igreja. Até hoje não é assim que acontece, igreja. Mas se você tiver identidade, você vai resistir. Você vai resistir nas provações. Você vai resistir nas lutas. Você vai vencer nas lutas. Você vai mostrar verdadeiramente o Deus que você serve. Nós devemos mostrar o Deus que nós servimos na luta, na provação. Aleluia! Aleluia! Quando não parece, quando não pode, quando parece que o mundo está se levantar, eleva o nome de quem te salvou. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Nunca podemos trocar Jesus. Nunca podemos mudar. E esse cego não mudou. Esse cego não mudou. Jesus queria mostrar que Ele é luz. Enquanto é dia, Ele está a operar. E quando vir a noite, ninguém poderá trabalhar. Vocês estão entendendo? Ele estava a dizer: eu estou aqui agora com vocês. Eu estou a vos ensinar. Vocês têm que me conhecer quem sou eu. Quem me mandou. Por que eu vim. O que eu vim fazer? Em prol de quem? Para trazer a salvação. Quando chegar a noite, Ele está a dizer: quando eu me ausentar, quando eu não estiver, vocês saberão e poderão seguir, poderão resistir, poderão batalhar, poderão trabalhar. Agora eu estou a trabalhar. Eu estou a mostrar que eu sou o Senhor. Eu estou a mostrar que eu ressuscito morto. Eu estou a mostrar que eu sou a salvação. Eu estou a mostrar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava ensinando e pegou naquele cego e fez o que ele estava a falar. Ele estava a testificar para que o povo possa conhecer que verdadeiramente Deus é quem? É poderoso. E até agora, tem pessoas que não gostam de ir na igreja. E quando vê alguém na igreja, ele fala: mas você cuidado com essas igrejas. Ele te enche um monte de mil. Cuidado com essas igrejas. São camadas de feiticeiro. Eu sou da igreja tal, mas na igreja tal ele nunca foi lá. A tal igreja tal que ela estava lá, ou ele estava lá, ele nem nunca participou. Então ele incentiva, é agente do inimigo, agente destruidor, que destrói as obras de Deus. E ele tem uma força, um raio tão acelerado de desativar a pessoa que quer adorar a Deus. Nessas igrejas, mas quem está te falando, essas igrejas, ela nem fala de Deus. Verdade ou mentira? E quanto de nós estamos em casa porque estamos a ouvir as pessoas que estão nos aconselhar, que tu olhas para ele, e tu não lhe vês a falar de Deus, nem o Deus que ele diz que conhece Deus. Você não vê. O que sai na boca dele é fofoca, é intriga, é falar o fulano, mas aquela pessoa também, nada, eu não acredito. Se eu não tenho, como é que ele tem? Está aí no feitiço. Só fala isso na boca dele. Na boca dele só sai essas palavras. Não acredito. Ela se tem nada, não é de Deus. Ei, você disse essas igrejas, agora você está falando não é de Deus. Qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você crê? Qual é o Deus que você acha que pode abençoar? E assim,
nós temos que ter conhecimento. Existem sim os falsos. Está aqui na Bíblia. Você se lê a Bíblia. Aqui a Bíblia está a dizer que existe os falsos profetas, falsas igrejas. Como é que eu vou saber? Por intermédio da palavra. Conheça a palavra te libertará. Medita a palavra de dia. O próprio Deus disse: não se aparta no livro desta. Medita, porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a entender, a discernir, a conhecer. O Espírito Santo de Deus vai tirar a cegueira espiritual. E conhecerás a verdade, porque é a verdade que nos vai libertar. Então este homem foi um homem que conseguiu vencer multidões que se levantavam contra Jesus, porque ele era diamante. Se ele dissesse que Jesus não lhe deu óleo, escandalizavam Jesus. Você está a adorar a Deus. Quando estão a falar, você olha só para Deus. Não se foca no que estão a falar. Não perca tempo. Olha só, e ele não perdeu tempo. A Bíblia dele, ele sempre disse: Jesus me deu vista, Jesus me deu óleo. E foi ele que me curou, foi ele que me deu cegueira, que me deu vista, que me tirou a cegueira. Aleluia, aleluia. Quem vai operar na sua vida? Quem vai operar na sua vida? Quem vai te dar a resposta? É somente Jesus. Como lhe encontrar? Como lhe encontrar? Já sabemos que Jesus é o único que opera. Mas como lhe encontrarmos? Por intermédio de quê? Da palavra. Amém. Amém. Por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra. Não se distraiam, por intermédio da palavra. Viva a palavra. Fé, crer. E quando eu creio, exercitar todos os dias. Não senta na roda dos escarnecedores. Foge. Não senta na roda dos escarnecedores. Senta com pessoa que fala da palavra. Senta com pessoa que você recebe dele. Porque a palavra liberta a mente. Tira a cegueira da mente. Tira a cegueira da visão. Tira a cegueira. Então nós temos que ser como esse cego. Esse cego foi abençoado. Jesus ouviu e disse: chama-lhe. E Jesus disse, ordenou ao homem: vai, levanta-te no tanque de Siloé. No tanque de Siloé. Mandou-lhe mergulhar. Olha o poder da palavra. Quer dizer que as coisas só acontecem nas nossas vidas quando a palavra que nós declaramos tem poder. A palavra sem poder, ela não tem impacto. A palavra sem poder não liberta cativo. A palavra sem poder não abre portas. A palavra sem poder não cura, não ressuscita morto. A palavra que ressuscita morto, que dá olhos aos cegos, é a palavra que está conectada com Deus. E como nós, igreja, devemos ter essa palavra? Orando, fala comigo, orando, jejuando, clamando. Aleluia. Então você tem que ser um homem de oração. Você tem que ser um homem que ora e jejua. O que é difícil é porque por detrás daquilo que é difícil tem coisas boas, tem coisas valiosas. Você tem que se sacrificar, tem que jejuar, você tem que se disciplinar. O crente tem que se disciplinar a ele próprio. Você tem que disciplinar o teu corpo. O nosso corpo, ele tem vários desejos. O nosso corpo tem vários desejos, mas nós podemos muito bem disciplinar o nosso corpo. Você vai jejuar. Você vai aguentar. Fala no teu nome, Judite, você vai jejuar. E você não vai morrer, nem a tensão vai arrear, porque Deus está contigo. Ordena para a tua voz, fala para o teu nome. Ordena para o teu espírito, para a tua alma. Você vai conseguir jejuar. Você vai orar e você vai jejuar. E quando você não consegue orar, você fala, Judite, você vai... Mas eu estou falando meu nome, você vai falar o teu nome, amém? Você vai orar, porque não é oração de 5 minutos que você entra na presença de Deus. Você precisa aquecer, você precisa louvar. Depois, quando você ora, você já está noutra dimensão. Você vai conseguir. A Bíblia diz que o poder está na nossa. O poder está na nossa. Então, quando você declara a palavra
palavras de poder, palavras de Deus, vai acontecer na sua vida. Você vai dizer que você vai ser o discípulo de Cristo, você vai ser o mensageiro de Cristo, você vai ser abençoado de Cristo. Para isso, precisamos ser disciplinados, precisamos ser obedientes, orar sem cessar. Aleluia! Quando nós oramos, há purificação no nosso corpo. Quando nós oramos, está a lavar o nosso espírito, a nossa mente. Quando nós oramos, está a limpar a nossa consciência que está poluída. O inimigo nos cercou, contaminou, meteu as coisas dele. Para tirar as coisas dele, nós temos que ter oração. Igreja, podemos vir na igreja, você está sentado, você está a ouvir, mas você precisa praticar o que você está a ouvir. Nós devemos praticar o que nós estamos a ouvir, para que as coisas possam funcionar. As coisas não funcionam se a gente não pôr a funcionar. Elas só andam quando a gente põe a funcionar. Eu ouvi a palavra, eu ouvi na igreja que o jejum tem poder. Eu vou conseguir. Eu posso não fazer 30 dias, porque nunca fiz, mas eu vou estipular um tempo. Eu vou jejuar para começar das 0 às 12 horas. Querer é poder. Glória a Deus, aleluia. Querer é poder. E isso não é só no lado espiritual. Muitos de nós vamos na igreja, somos parasita. Entrou parasita, permaneceu na igreja parasita. 10 anos na igreja parasita. Morreu parasita. Por quê? Porque nós estamos a agir. Nós estamos a tomar atitude. Nós vamos buscar força no Senhor. Nós vamos buscar direção. Nós vamos apresentar aquilo que é o nosso projeto ao Senhor. Aleluia! E quando nós apresentamos, nós temos que acreditar que já está na mão de Deus. Eu posso caminhar, estou na direção de Deus. Aleluia! Eu posso andar, estou na direção de Deus. Aleluia! Mas se eu sentar e orar, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. Sabe quando? Sempre sentado. Você só vai ver Jesus na vinda, porque o noivo virá. E quando ele virá, vire, não é para te abençoar, é para resgatar o seu povo. Alguém está a entender? É para resgatar. Ele vem para outra missão. Ele vem para buscar os escolhidos. Ele vem para julgar. Ele vem para o justo. E agora, o petróleo que ele colocou aqui, que ele deixou, enquanto nós estamos vivos,